Esse vídeo aqui eu estou fazendo em parceria com um canal chamado Teacher, I Have a Question. E é muito legal esse canal porque ele já começa bem. Então tem muito aluno que fala assim, como é que eu falo? Eu tenho uma dúvida e tal. Esquece esse negócio de dúvida. Você tem que falar Teacher, I have a question. Então essa aula aqui do Present Perfect Continuous está aqui no meu canal e também está lá. Então você pode começar aqui e ir para lá, ou se você começou lá e vem para cá também, que as duas aulas se complementam. Então tá o link aí na descrição também, tá no cartãozinho, vai lá e verifica essa aula, a continuação, ou vice-versa. As duas aulas se complementam, tá bom? Agora vamos começar, deixe seu like aí, inscreva-se também no meu canal se você ainda não for inscrito, e vamos nessa. Essa é uma oportunidade muito boa de falar de gramática com nome de gramática. Os meus alunos, num termo geral, eles até aprendem tudo isso, mas não com esse nome. Eu evito um pouco falar desse palavrão, que parece um palavrão. Assusta. Eu tenho uma conhecida que ela falou, caramba, quando me ensinaram Present Perfect ou Present Perfect Continuous, a primeira coisa que o professor falou quando chegou na aula foi o seguinte, olha, hoje a gente vai aprender a parte mais difícil do inglês. Então, antes de começar a dar o conteúdo, ela já começou esse terror aí, né? Já começou difícil, antes ainda dela saber o que era. Então, vamos simplificar. Eu entendo os tempos verbais em qualquer idioma de três maneiras, muito simples, que é o presente, o passado ou o futuro. Aí você vai falar, ah, mas tem outras. Claro que tem outras. Mas para mim, eu enxergo, essa é a minha ótica, eu enxergo tudo, todo o restante, é presente, passado e futuro, e todo o restante, todos os outros nomes difíceis e tal, são uma combinação. Então, no caso, o Present Perfect Continuous eu vejo como uma combinação do presente com o passado, somente. Somente uma combinação do presente com o passado. Se nós conseguirmos enxergar dessa maneira, pode simplificar muito. Você vai reduzir de 10 nomes gramaticais ou mais, às vezes muito mais, dependendo do idioma, como português ou inglês. Você tem um monte de nome e você reduz para 3. Né? Presente, passado e futuro. Você pode falar, ah, mas na gramática X, Y, Z, ou com a minha titia do inglês, eu aprendi assim no cursinho e tal, tudo bem. Mas essa é minha ótica. Eu vejo somente dessa maneira. Para começar, eu acho que tanto o Present Perfect como o Present Perfect Continuous, que é uma variação, eu acho um nome muito ruim. Porque se você reparar, Present Perfect, ele fala do presente. E aqui nós estamos vendo uma combinação do presente com o passado. E ainda, se a gente se aprofundar um pouco, você falar do Present Perfect, aí eu vejo como passado mesmo, ainda que tenha um nome de presente. Então, eu costumo falar que isso tende muito mais a confundir o aluno do que ajudar. Então, a solução que eu vejo para isso é o seguinte, vamos simplificar. Eu vou dar um exemplo e você vai gravar esse exemplo e a partir daí nós vamos construir outras coisas. O exemplo é o seguinte, I have been studying. I have been studying. E você vai entender I have been studying como eu tenho estudado. Ponto. Somente isso. I have been studying, eu tenho estudado. Eu sei que vai passar pela sua cabeça, vai falar, ah, mas o ing significa isso, significa... Esquece isso. I have been studying, eu tenho estudado. E aí nós podemos fazer algumas combinações. Por exemplo, I have been working. Eu tenho trabalhado. I have been traveling. Eu tenho viajado. E assim por diante. Você vai colocar qualquer outro verbo aí, né, com ing no final. I have been studying. I have been working. I have been traveling. I have been watching movies. E assim por diante. Agora, para ficar mais interessante, nós podemos colocar aí duas palavrinhas, que é lately e recently, que elas são bem parecidas. Então você pode falar assim, I have been studying English lately. I have been studying English lately. Ou seja, ultimamente eu tenho estudado inglês. Ou, outro exemplo, I have been traveling a lot lately. Eu tenho viajado muito ultimamente. Você também pode substituir esse lately por recently. Você fala recently. Então, eles querem dizer quase a mesma coisa. Você pode falar I have been studying a lot
recently. A lot, muito. Eu tenho estudado muito ultimamente, recentemente. I have been studying a lot recently. Bem, se você quiser se aprofundar ainda mais nisso, vai lá no canal Teacher, I Have a Question, que você vai ver mais explicação e mais exemplos. E também vai lá na minha página do Facebook, Paulo Nidec. Curte lá e você vai ver mais exemplos. E é uma oportunidade de você se aprofundar mais nesse assunto que causa muita dúvida. Que às vezes é uma coisa assim que, como eu falei, esses nomes, esses palavrões, a impressão que dá é que eles atrapalham mais do que ajudam qualquer coisa. Bem, muito obrigado por assistir, deixe seu like aí, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.